Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores que nos assistem e nos ouvem nesse momento, eu volto à tribuna dessa casa para fazer um exercício que acredito que desde os primeiros anos do meu mandato, e principalmente no ano passado, eu fiz. Analisar os dados econômicos do nosso país. Analisar os gastos públicos, o pagamento da carga tributária e, principalmente, o destino de onde está indo esse dinheiro. Desta tribuna, eu já disse que o povo brasileiro, no ano de 2012, pagou 1,5 trilhão de reais em impostos. Aqui também eu disse que o nosso país cresceu apenas 0,9% no ano passado, ou seja, teve um crescimento nulo da economia. Disse também que o governo federal gastou 212 bilhões de reais no custeio da máquina. 212 bilhões de reais no custeio da máquina. No custeio de uma máquina pesada, gordurosa, ineficiente, sem planejamento e sem execução das obras federais. Eu aqui ilustrei, por exemplo, com a transposição do Rio São Francisco, que era o carro-chefe do governo do PT. Eu lembro que o presidente Lula disse que nem Dom Pedro tinha levado água ao povo nordestino e que ele ia levar. Realmente Dom Pedro não levou água ao povo nordestino, mas Dom Pedro não gastou 8 bilhões de reais numa obra inacabada. O presidente Lula, sim, já vem gastando, como as previsões, 8 bilhões de reais numa obra que não se encerrou. E o povo do Nordeste, nesse momento, mais do que nunca, sente o peso de uma seca, do gado morrendo, da plantação baixa e da falta do dinheiro para o sustento. Disse também, senhor presidente, que dos 212 bilhões de reais que foram gastos para o custeio, apenas no nosso país foram investidos 50 bilhões de reais. No orçamento de 2012, existia uma previsão orçamentária para gastar 150 bilhões de reais em investimento. Só foi gasto 50 bilhões. O governo tinha mais 100 bilhões de reais para gastar nas estradas, nos aeroportos, nos portos, em toda a infraestrutura do país. Mas também disse que eu ficava feliz porque eu elogio quando tem que elogiar e critico quando tem que criticar. E definitivamente o governo do PT deu o braço a torcer e admitiu que o modelo utilizado pelo PSDB é o correto. E é o correto. É privatizar as obras públicas. O governo não consegue executar suas obras. Veja só a transposição do Rio São Francisco. Veja os 150 bilhões de reais em que só foi executado 50. E semana passada nós tivemos aqui definitivamente a demonstração de que o governo do PT se convenceu de que é através de concessões, de privatizações, ou seja, de um modelo, deputado Pinto Itamaraty, e que foi usado no governo do partido de Vossa Excelência, que funciona. Isso não é uma crítica, isso é um elogio ao governo que está aí. Quem sabe gerir recursos é a iniciativa privada, que está subindo os estádios das Copas, que está subindo os aeroportos. O aeroporto de Brasília foi privatizado. O aeroporto da minha cidade, do meu estado, São Gonçalo do Amarante, foi privatizado. As obras estão andando. O desenvolvimento está vindo e a economia irá crescer. Mas 2012 passou. E o que passa não tem mais jeito. Vamos para 2013. É aí que eu tenho a grande decepção. Eu achei que o modelo econômico, os gastos e a falta de investimento tivesse convencido a presidente a mudar o seu modelo econômico. Eu achei que esses 39 ministérios que não conseguem se comunicar e não conseguem fazer esse Brasil crescer, iria ter uma diminuição. Mas é exatamente o contrário que vem acontecendo. Senhor presidente, o governo atual tem 39 ministérios. O presidente da República abriu uma sessão, uma reunião, junta todos os ministros, 39. É uma mesa monstruosa. Permita que cada ministro use 10 minutos da palavra, 10 minutos, para se reportar do que vem fazendo na sua pasta.
seriam 390 minutos. Seriam 6 horas e 30 sem parar um minuto. Acaba um ministro, começa outro. Acaba um, começa outro. São 6 horas e 30. Eu acho pouco provável que na segunda hora a presidenta ainda tenha concentração e que alguém esteja prestando atenção em alguma coisa. Essa forma que eu estou mostrando do peso de uma máquina ilustra a ineficiência. Mas não a ineficiência do governo, mas a ineficiência, senhor presidente, dos gastos públicos. Nada funciona sem dinheiro, e esse dinheiro vem da onde? Vem do bolso do povo brasileiro. Em vez de estar no custeio da máquina, deveria estar na infraestrutura do país. Só para se ter uma ideia, na última semana, um jornal de grande circulação fez uma matéria sobre o custeio. Esse ano o governo federal irá custar 377 bilhões de reais. Vou repetir para que não haja dúvida. 377 bilhões de reais será o custeio da máquina. Os 39 ministérios irão custar 58 bilhões de reais. Mas o governo federal tem um programa que eu elogio. Elogio, concordo, até porque começou no governo do PSDB, foi incrementado no governo do PT, e que eles fazem grandes propagandas, que é o Bolsa Família. Sabe quanto é que vai se gastar no Bolsa Família? 24 bilhões de reais. O custo da máquina é 58 bilhões. E o Bolsa Família é 24. É o dobro do custo. Quanto é que vai se gastar no PAC no ano 2013, o tal investimento que eu vinha falando? 75 bilhões. O governo federal vai custar 377 bilhões e os 39 ministérios irá custar 58 bilhões de reais. Para investimento, 110 bilhões de reais. Aí eu gostaria muito que esses 110 bilhões realmente fossem executados. Porque aqui eu disse, no ano de 2012, na dotação orçamentária tinha 150. Eles executaram 50. Esse ano já diminuíram para 110. Quanto deve realmente virar obra? É uma preocupação minha. Eu acho um valor baixo para investimento, no que deveria ser um valor muito maior. E para se ter a certeza de que aqui não são palavras de um deputado que pode ser tido como de um partido de oposição, eu faço das minhas palavras a de um empresário que, na verdade, é presidente da Câmara de Política de Gestão, Desempenho e Competitividade, que foi um órgão criado pela presidente para sugerir meios de aperfeiçoar o serviço público com redução de gastos. O senhor Jorge Gerdau Rampeter criticou a estrutura gigante do governo federal e disse: é burrice e irresponsabilidade a criação de novos ministérios. Disse mais: o governo funciona bem com meia dúzia de pastas. Eu discordo do empresário. Meia dúzia é exagero. Nenhum país funciona com 6 ministérios. Agora, senhor presidente, com 39 ministérios sendo pagos pelo povo brasileiro, eu concordo que é um desperdício. E para que eu possa encerrar o meu discurso, eu digo mais. Lúcio Costa e Juscelino Kubitschek, Lúcio Costa não estava preparado, senhor presidente, juntamente com Niemeyer, para esse governo. Ele errou nos cálculos. A esplanada dos ministérios, existem 19 prédios para comportar a estrutura governamental. Infelizmente, esse governo não respeita, pelo menos, o número de prédios, para demonstrar que o governo consegue funcionar com 19 ministérios. São 19 prédios. Por que não moldar o governo como terminou o governo do PSDB em torno de 20 ministérios? O Brasil funcionou, a economia entrou no eixo. Por que não voltar a esse tempo em que o dinheiro público era gasto com poucos ministérios e que o que resta é empenhado, é colocado na infraestrutura do país? Então, eu volto a esta tribuna para cobrar responsabilidade com dinheiro público. Esse país precisa crescer, é um país rico, do povo valente, do povo aguerrido, do povo trabalhador. Vamos dar as condições para que o Brasil cresça. Não vamos permitir que o Brasil faça como fez ano passado, cresça apenas 0,9%.
As previsões no começo do ano eram 3,5%, já estão em 2,9%, daqui a pouco cai para 2,5%, para 2%, para 1%, e vai ser esse vexame como foi ano passado? Governo federal, ministros, ajam com responsabilidade e com dinheiro público, porque aqui nesta casa existem fiscais do governo federal e dos gastos do dinheiro público que vem do bolso do povo trabalhador, do suor do povo brasileiro, que sai todo dia de casa para trazer o seu sustento, mas que infelizmente tem que pagar uma carga tributária pesada que está sendo, neste governo, utilizado para pagar um custeio e não para ser aplicado no desenvolvimento e nos investimentos do nosso país. Muito obrigado.